Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o pastor Sérgio e nós estamos aqui para compartilhar com os irmãos nesse dia, 4 de abril de 2021, a nossa escola bíblica dominical. Mas antes de nós iniciarmos, eu queria orar, rogar ao Senhor pela sua misericórdia e graça, para que Ele possa falar aos nossos corações. Feche seus olhos aí em sua casa, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nós te damos graça, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pela sua misericórdia e graça, pelo seu favor sobre as nossas vidas. Rogamos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor continue a derramar da sua graça sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos, ó Pai, sobre a vida dos nossos irmãos que se encontram enfermos, ó Pai, sobre cada um deles, ó Deus, sobre a nossa irmã Patrícia, Bruna, sobre o nosso pastor, a sua família, sobre a todos os pedidos de oração que têm sido feitos diariamente no canal do pastor. Que o Senhor sustente, ó Deus, que o Senhor renove as forças, que o Senhor dê vigor, ó Pai, aos nossos irmãos e que juntos possamos vencer mais essa batalha em nome de Jesus. O Senhor é o Jeová Rafa, é o Deus que cura, é o Deus que restaura, e é crendo, meu Deus, nessa promessa, é crendo, ó Pai, nesse atributo do Senhor que nós confiamos e rogamos ao Senhor, para que o Senhor estenda sua boa mão sobre os teus servos, sobre os teus filhos e filhas que se encontram enfermos. Nos sustenta, meu Deus, nos guarda nesse momento e fala conosco nessa manhã como o Senhor tem falado. Essa é a nossa oração e é em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Então, irmãos, hoje é um dia de domingo, né? Uma Páscoa. Não é com certeza a forma com que nós gostaríamos de celebrar a Páscoa, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem sido conosco. E nós vamos compartilhar nessa manhã e vamos aprender um pouco com a história que já é muito conhecida nossa, a história do profeta Jonas. E essa história, ela tem muito a nos ensinar, tem muito a falar aos nossos corações. Eu espero que Deus possa falar com você, assim como Ele tem falado comigo, nesse momento em que eu estava preparando essa lição. Nós vamos ler esse livro de uma só vez. É um livro muito pequeno, são apenas 4 capítulos, mas que nos trazem muitos ensinamentos. Acompanhe na sua Bíblia aí, Jonas, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Acompanhe o que diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, e depois embarcou nele, para ir para Tarsis junto com eles, para longe da presença do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido para o porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se lá o mestre do navio e lhe disse: Que passas contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse teu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E a palavra de Deus continua no capítulo 1, dizendo, lá no versículo 7, e diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem que nos sobreveio este mal? Qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? E Jonas lhes respondeu, dizendo:
Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Jonas responde que ele serve a um Deus que fez o mar e a terra, e os caras estavam passando por toda essa dificuldade. Aí continua no versículo 10, capítulo 1. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Lhe disseram: o que é isso que você fez? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, pois ele mesmo lhes declarado isso. E disseram-lhe: o que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E a palavra de Deus diz no versículo 12 do capítulo 1 que Jonas respondeu: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio essa grande tempestade. E aí continua no capítulo 1, a partir do versículo de número 13, que diz assim: entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam. Portanto, o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocentes que somos, porque tu, Senhor, já fizeste como te aprouve. E aí a palavra de Deus diz no versículo 15: e levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Versículo 16: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este, Jonas, esteve durante 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado eu estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Versículo 5: e as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas me enrolaram na minha cabeça. Desci até o profundo dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. No versículo 7, Jonas continua dizendo: quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que és misericordioso. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votarei, pagarei. Ao Senhor pertence a minha salvação. Pois falou o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas em terra. E aí nós temos, irmãos, no capítulo 3, a continuação desse livro, que, como disse, são apenas 4 capítulos, e diz assim, capítulo 3, versículo 1: veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, e caminho de um dia pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se com pano de saco, assentou-se sobre as cinzas, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, e seus grandes, que nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos todos de panos de saco.
tanto homem quanto animais, e clamaram fortemente ao Senhor, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizera e como se converteram de seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Irmãos, nesse capítulo 3 aqui, nós vemos que Deus, ele novamente fala com Jonas, e agora dessa vez a palavra de Deus diz que Jonas, ele se dispõe para ir até Nínive e proclamar a palavra. E a terra de Nínive era um local onde se levava em média 3 dias para percorrer. E Jonas, na sua pressa, percorre tudo em apenas um dia. E a mensagem de Jonas era simples e objetiva. Ainda em 40 dias, Nínive será subvertida. Mas a palavra de Deus diz que os ninivitas creram em Deus e se arrependeram. E não somente os habitantes daquele lugar, mas o rei também proclamou um jejum em toda aquela cidade. E todos eles jejuaram e clamaram a Deus pela sua misericórdia. E no capítulo 3, no versículo 10, a palavra de Deus diz: viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não fez. A palavra de Deus diz lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, que o Senhor, ele não muda, irmãos. Mas Deus, ele havia um propósito, não só para a cidade de Nínive, mas também para o seu profeta, Jonas. E esse propósito, ele começa a se cumprir, irmãos, no capítulo 3. E se a palavra de Deus, ela acabasse no capítulo 3, nós veríamos que realmente Jonas foi um dos melhores pregadores. Mas ela continua no capítulo 4, e acompanhe na sua Bíblia o que diz, capítulo 4, versículo 1. E com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou muito irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Disse então o Senhor a Jonas: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou embaixo dela, à sua sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme que feriu a planta e esta secou. Versículo de número 8. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que este desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Jonas ficou revoltado. Versículo 10. Tornou o Senhor a dizer: tens compaixão da planta que não te custou nenhum trabalho, a qual não fizeste crescer, e que numa noite nasceu e na outra noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, também muitos animais. Irmãos, a gente percebe nesse último versículo, nesse último capítulo, que Jonas, ele fica irado, ele se revolta, porque Deus fez crescer uma planta que lhe levou sombra, e depois ele enviou um verme, o verme mata essa planta, e o sol começa a castigá-lo.
E ele começa a ficar irado, e Deus pergunta para ele: é razoável, Jonas, essa tua ira? E ele fala lá no versículo de número 9, é assim, é razoável a minha ira até a morte. Jonas estava revoltado, irmãos. E Deus no versículo 10, no versículo 11, ele fala assim: como é que você tem compaixão de uma planta que nasceu num dia e no outro dia pereceu? Que não foi você que fez crescer, você não cuidou dessa planta. Se você, Jonas, tem misericórdia, se preocupou tanto com essa planta, por que eu, o Senhor, não iria me preocupar com 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita? E aí, irmãos, a gente percebe que Jonas, esse profeta fujão, ele se revolta contra Deus. Ele fica irado porque logo lá no capítulo 1, quando o Senhor chama Jonas e manda ele se dispor a Nínive e ele foge para Tarsis, a gente já percebe que Jonas ele comete essa ação porque ele sabia que Deus era misericordioso. E Jonas ele foi, eu acho que um dos mais estranhos dos profetas. A mensagem de Jonas ela produziu grandes efeitos, até mesmo naqueles que não a ouviram diretamente. Nenhum pregador bem sucedido, nenhum pregador em toda a história, eu acho que foi tão bem sucedido como Jonas. Nem Jesus teve a sua mensagem ouvida e acolhida por 100% dos seus ouvintes. As pessoas ainda se opuseram à mensagem do Cristo, ainda se opuseram à mensagem de Jesus, mas Jonas não. Ele prega uma mensagem medíocre, uma mensagem de má vontade, e a palavra de Deus diz que 120 mil pessoas creram em Deus através daquela pregação de Jonas e se converteram. E Deus ele usa de misericórdias. Então, irmãos, a gente percebe que diante da má vontade de Jonas, diante do seu desejo de não querer que aquele povo se convertesse, mesmo assim, ele passa por uma dificuldade, reconhece a misericórdia de Deus sobre a vida dele e cumpre a ordem de Deus, conforme o capítulo 3 nos ensina, nos mostra, mas ainda assim, quando o povo se arrepende, Jonas fica revoltado. O sermão de Jonas ele produziu uma verdadeira transformação, um grande impacto. O professor de hebraico chamado Paige Calley, esse homem ele chega a afirmar que Jonas fez tudo o que era possível para que a sua missão fracassasse. Segundo esse professor de hebraico, ele diz que Jonas ele tinha um espírito indignado, um preparo insatisfatório e um sermão medíocre. E o resultado de tudo isso, irmãos, tinha tudo para dar errado. Mas quando é Deus que está no negócio, o sermão foi um sucesso tremendo. Jonas ele foi o único pregador da história que se viu frustrado diante da sua mensagem de sucesso. Acho que nenhum outro pregador, nenhum outro homem de Deus se frustraria com 120 mil pessoas se convertendo. Muito pelo contrário. Mas Jonas sim, ele se frustra, ele se revolta com o arrependimento que foi gerado no coração daqueles ninivitas. Algumas pessoas dão mais ênfase, às vezes, ao livro de Jonas, ao grande peixe, do que a própria mensagem. Se preocupam e conhecem apenas a história de Jonas como aquele que foi engolido por um grande peixe, por uma baleia, seja lá que peixe for esse. E eles, todavia, eles se atêm às vezes ao peixe ou ao próprio Jonas. Mas, na verdade, a mensagem central do livro de Jonas não é o peixe, não é Jonas, mas é sim o próprio Deus. A mensagem central desse livro é Deus, é a sua soberania. A mensagem do livro de Jonas, ele fala que Deus, ele é Senhor, não somente da natureza, da história e de todas as nações, e que a sua vontade sempre será cumprida. No fim de tudo, irmãos, a gente pode espernear, a gente pode fugir, a gente pode tentar evitar, mas Deus, ele sempre vai cumprir o seu propósito, na minha vida e na sua vida.
Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele vai cumprir o propósito nas nossas vidas. O homem pode até criar obstáculos, mas nenhum dos obstáculos, irmãos, que porventura nós venhamos a criar, eles serão suficientes para frustrar os planos de Deus em nossas vidas. O peixe, ele só foi citado nesse livro todo, durante 2 vezes. E esse peixe, esse grande peixe, ele não passa de um instrumento da providência divina para trazer Jonas de volta para o centro da vontade de Deus. Esse peixe, ele é simplesmente aquele que traz Jonas ao ponto de partida, ao local onde Deus efetivamente queria que Jonas estivesse para cumprir a sua vontade. Enquanto Deus é aquele que ordena a Jonas a ir a Nínive, Deus é aquele que ordena a tempestade para que caísse ali sobre aquela região onde estava aquele barco, aquele navio. Deus é aquele que envia e que ordena o peixe para engolir Jonas e depois vomitá-lo para cumprir todo o seu propósito. Deus é quem comissiona Jonas para pregar em Nínive. Deus é quem perdoa os habitantes de Nínive. Deus é quem exorta aquele profeta enraivecido. Deus é quem cumpre toda a sua vontade. O peixe, Jonas, e a tempestade, a planta e aquele verme são apenas instrumentos usados por Deus para cumprir o seu propósito. Irmãos, e esse livro de Jonas, ele fala sobre a soberania de Deus. Ele fala sobre que Deus, ele cumpre efetivamente o seu propósito. E o interessante é a gente observar que a tempestade obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, os marinheiros obedecem a Deus, a planta obedece a Deus, o verme obedece a Deus. O único que não obedece a Deus é o profeta, é o crente. Esse foi o único que não obedeceu a Deus. E assim, irmãos, somos eu e você. Muitas das vezes nós não queremos obedecer à vontade de Deus. Nós não queremos cumprir ao propósito. Nós sabemos que Deus tem em nossas vidas. Mas Deus, ele cumpre o propósito dele em nós. Seja enviando uma tempestade para nos afligir, um grande peixe para nos engolir, para que no ventre dele nós venhamos a reconhecer que Deus é todo-poderoso e nos entregarmos um coração quebrantado e nos arrependermos de tudo que nós temos feito. Deus, ele efetivamente cumpre o seu propósito. Esse livro, a autoria dele, alguns estudiosos dizem que é desconhecida, mas a maioria deles atribui a autoria desse livro a Jonas. A palavra de Deus a gente vê logo no versículo 1, no capítulo 1, que a Bíblia relata que Jonas, ele era um profeta, filho de Amitai. Lá em 2 Reis, no capítulo 14, no versículo 25, a gente percebe e vê que Jonas, ele morava na cidade de Gat-Rafer. Ele era da tribo de Zebulon, do norte de Israel, que ficava bem pertinho de Nazaré, cerca de 6 a 7 quilômetros. Jonas, ele era um galileu e era contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. O nome Jonas em hebraico é Yonã, que significa pomba. E eu acho engraçado que Dionísio, ele cita que Jonas, o nome de Jonas estava mais, o nome não, as reações que Jonas tem relatadas nesse livro, estava mais para gavião. Esse seria um nome mais apropriado do que para pomba, que é um animal que representa o próprio Espírito Santo. E a gente percebe, irmãos, que Jonas, ele estava longe de ser pacífico, que Jonas, ele estava em guerra, em conflito, estava irado e revoltado com Deus e com aquelas pessoas da cidade de Nínive. Jonas, ele, ao invés de desejar a salvação daquele povo, ele desejava a morte, ele desejava a destruição dos seus ouvintes. O pastor Exaltino Filho, ele afirma que Jonas, ele demonstra em seu temperamento que era um homem emburrado, sem misericórdia e que não tinha um relacionamento digno de um profeta de Deus. Muito duro, irmãos, a gente ouvir isso. Esse livro, ele foi escrito
entre os anos de 793 a 753 a.C. Jonas ele profetizou a prosperidade no Reino do Norte, no reinado de Jeroboão II. Naquele tempo, os ricos estavam ficando cada vez mais ricos, à custa do empobrecimento da maioria da população. E a gente vê isso lá em 2 Reis, no capítulo 15, nos versículos 19 e 20. Contraditoriamente, esse tempo foi o tempo em que houve uma grande expansão militar do Reino do Norte. Jonas ele era um nacionalista, Jonas ele era, podemos dizer, um patriota. E por isso a gente percebe que, provavelmente, irmãos, Jonas ele tenha se tornado um profeta ideologizado. Ele achava que nos seus dias a grande ameaça de Israel era a Síria. E Jonas ele desejava ver a total destruição de Nínive, que era a capital da Assíria, e não a sua salvação. Jonas desejava a morte daquele povo e não a sua redenção, a sua salvação. E essa passagem de Jonas, ela me faz lembrar também aquela parábola do credor incompassivo, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, dos versículos 23 ao 35, onde o homem, a palavra de Deus diz que tem uma dívida impagável perdoada. O homem devia 100.000 talentos, 10.000 talentos. E esse valor, irmãos, era uma dívida impagável. E aquele homem, ele começa a clamar ao seu rei e pede misericórdia ao seu rei, e o seu rei lhe perdoa a dívida. Mas quando ele sai do palácio, ele encontra um dos seus conservos, que devia apenas 100 denários, o dinheiro de um dia de trabalho. E ele pega aquele homem pelo pescoço e começa a exigir que aquele homem pague aquilo que ele deve. E o homem começa a pedir a misericórdia. E aquele homem, aquele credor incompassivo, ele não perdoa. E os servos do rei veem aquilo, vão lá até o seu rei e falam para o rei: meu rei, o senhor usou de misericórdia com aquele homem, perdoando uma dívida gigantesca. E ele não foi capaz de perdoar uma dívida infimamente pequena. E aquele rei fica revoltado e manda prender aquele homem e lança-o na masmorra e fala: você vai ficar preso até que você me pague a dívida, ou seja, eternamente. Essa parábola, irmãos, ela fala de duas coisas. Essa dívida impagável é a dívida que eu e você devemos e que não há como pagar, porque nós não nascemos pecadores. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele nos perdoa incondicionalmente, independente do que eu e você somos. E quando nós somos perdoados, irmãos, de tão grande dívida, nós devemos perdoar aqueles que têm nos ofendido. A oração do Pai Nosso, Jesus ensina isso, aí em Mateus, no capítulo 6. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, irmãos, que nós possamos entender e compreender que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. E que nós não tenhamos os nossos corações endurecidos, como o Jonas, que se tornou um profeta ideologizado, um profeta nacionalista, extremado e vingativo, que não queria entender e não queria ver a misericórdia de Deus derramada sobre um povo que era pecador, assim como ele também era. E hoje, irmãos, a gente percebe que muitos de nós muitas das vezes, agimos assim. Nós queremos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, mas às vezes nós não queremos a mesma misericórdia sobre a vida de outras pessoas. Houve nesse livro desobediência e a restauração operada pelo Senhor. Esses são os principais temas desse livro. A experiência de Jonas no ventre da baleia proporciona uma oportunidade única de buscar uma libertação ao se arrepender durante aquele momento em que ele passou no ventre daquele peixe. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que Jonas ele se arrepende.
logo em seguida vem novamente um momento de revolta. Jonas novamente se revolta com Deus, porque Deus usou de misericórdia com aquele povo. Jonas, ele foi o primeiro missionário que saiu para pregar arrependimento a outros povos. Jonas, ele foi o primeiro profeta chamado para profetizar a um povo que não era o povo judeu. E Jonas teve o privilégio, irmãos, de levar a boa nova do Senhor, mas não se alegrou com isso. O medo e o orgulho de Jonas levaram a fugir de Deus. Irmãos, Jonas, ele não queria ir pregar em Nínive o arrependimento, porque ele sabia que os ninivitas poderiam se arrepender e que Deus, pela sua misericórdia e graça, iria derramar da sua graça sobre aquele povo. Jonas entendia que os ninivitas eram seus inimigos. E ao invés de ir para Nínive, Jonas se dispõe para sair de Jope e ir para Tarsis. Tarsis ficava nada mais, nada menos do que 3.500 quilômetros de distância de onde Jonas estava. E ele, ao invés de ir para a cidade que ficava bem mais próxima, que era Nínive, ele tenta se afastar para o ponto mais distante daquela época, que a viagem durava cerca de 1 ano, justamente para fugir, para tentar ficar fora da jurisdição de Deus, porque Jonas, ele não queria apenas fugir da presença de Deus por desobediência, ele foge porque ele não queria ver aquele povo que era seu inimigo se arrepender e ter os seus pecados perdoados. Irmãos, é difícil a gente perceber quando a gente olha para a palavra de Deus e percebe, Jonas, um homem tão duro de coração. E a gente fica às vezes, nossa, como ele pôde fazer isso? Mas como disse, às vezes eu e você agimos igualzinho a Jonas. Temos o nosso coração endurecido e às vezes tentamos fugir da presença de Deus. Mas parece que atitudes como a de Jonas são atitudes de pessoas que se esquecem da palavra de Deus. O que está escrito lá no Salmo de número 139, os versículos 7 e 8, que a palavra de Deus diz assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estarás também. Jonas, irmãos, ele tinha conhecimento de que não havia local para onde ele pudesse fugir da presença de Deus. Mas ainda assim, Jonas, ele tenta fugir da presença do Senhor. Jonas, ele sai e vai pregar a boa nova do Evangelho contido no Antigo Testamento, a mensagem que Deus havia determinado que ele pregasse, de qualquer forma. E ele começa a fazer em um dia, ele faz em um dia aquilo que era para ele fazer em 3 dias. Mas louvado e glorificado seja o Senhor, porque Deus, ele, diante da insatisfação de Jonas, ainda assim ele toca o coração daquele povo, e aquele povo se arrepende dos seus maus caminhos e confessa a Jesus como Senhor e Salvador. Às vezes, irmãos, as circunstâncias podem parecer desfavoráveis, mas essas circunstâncias desfavoráveis são apenas um sinal do favor de Deus sobre as nossas vidas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, a partir do versículo 9 em diante, principalmente a partir do versículo 20, 26 e 24 e 44, a palavra de Deus, ela nos fala sobre uma passagem bíblica onde trata do naufrágio de Paulo e dos marinheiros que iriam levá-lo até a presença do imperador de Roma. E a palavra de Deus nos mostra esse exemplo de que às vezes, mesmo que as circunstâncias possam nos parecer desfavoráveis, Deus, ele está conduzindo e cumprindo o seu propósito. Veja o que diz a palavra do Senhor, Atos capítulo 27, a partir do versículo 20. E não aparecendo
Haviam já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e toda esta perda. Mas já agora vos aconselho, tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo do Senhor, a quem eu sirvo, esteve comigo e disse: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus e sucederá que de modo nenhum acontecerá algo diferente do que foi dito. Irmãos, a gente percebe aqui nessa passagem do livro de Atos, do capítulo 27, a partir do versículo 20, que Paulo ele é levado pelos romanos para se encontrar com o imperador. E Paulo fala para aqueles romanos: não vamos sair de Creta não, que o tempo não está bom. Mas eles insistem, saem. E vem uma grande tempestade e começa a afligir o barco, e as coisas começam a se tornar difíceis, e os homens começam a entrar em temor, e começam a jogar as coisas para fora do barco, o barco ficar mais leve e conseguir superar aquela dificuldade, aquela tempestade. Mas Paulo fala que um anjo do Senhor apareceu para ele e disse que o Senhor disse que todas aquelas pessoas que estavam ali com ele deveriam cobrar e ter bom ânimo, porque nenhuma delas iria perecer. De igual modo, irmãos, às vezes as circunstâncias adversas, elas não são um sinal de que nós estamos fora da vontade de Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 36 ao 40, a palavra de Deus diz que alguns homens escaparam pela fé do fio da espada, mas que outros, também pela fé, foram mortos por espada. Então, irmãos, às vezes nós não seremos impedidos de passar por dificuldade, por tribulações, por tempestades, porque pela fé nós conseguimos superar todas as adversidades. Pela fé, pessoas estão sendo guardadas e protegidas desse vírus terrível, mas pela fé, outros homens e mulheres estão tendo a sua cura ministrada pelo Senhor. E nós cremos nisso, que Deus ele tem nos guardado, que Deus ele tem nos conduzido, que Deus ele tem nos protegido até aqui. E o próprio Jesus, irmãos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nos versículos 40 e 41, o próprio Jesus ele faz referência ao livro de Jonas. Ele diz que ficaria no túmulo a mesma quantidade de dias que Jonas ficou no ventre do peixe. E esse Jesus, ele mesmo fala para os fariseus e escribas, de que enquanto os ninivitas se arrependeram diante da mensagem urgente de Jonas, eles, os fariseus, os doutores da lei, rejeitaram a boa nova do Evangelho pregada pelo próprio Cristo, de que ele, Jesus, era ainda maior do que Jonas, mas mesmo assim, os fariseus e escribas o estavam rejeitando. A palavra de Deus diz que, assim como Jonas trouxe a verdade de Deus sobre arrependimento e salvação, e que aqueles homens de Nínive deram ouvido à voz de Deus e se arrependeram e creram, mas infelizmente os fariseus, eles não levaram em consideração a mensagem proclamada por Cristo, por Jesus, e eles endureceram os seus corações. Uma coisa, irmãos, é fato: nós não podemos nos esconder de Deus.
Salmo 139, versículo 7 e 8 que nós lemos, nos mostra isso. Deus, ele deseja realizar o seu propósito em nossas vidas. E efetivamente, irmãos, ele irá realizar. Ele irá cumprir, apesar de todas as nossas ações em contrário do cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas. Que nós possamos ter em mente o que Efésios, no capítulo 2, versículo 10, ele nos ensina. Que Deus, ele tem plano para cada um de nós. A palavra de Deus diz lá em Efésios 2, capítulo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Irmãos, seria muito mais fácil que eu e você, que nós nos submetêssemos voluntariamente ao propósito de Deus e à vontade de Deus em nossas vidas. As coisas seriam muito mais simples, muito mais fáceis. Mas, infelizmente, nós endurecemos o nosso coração em não ouvir a voz de Deus. E a lição final do livro de Jonas. Se esse livro terminasse no capítulo 3, nós teríamos de considerar Jonas um dos maiores profetas da história, um dos maiores pregadores, uma vez que os resultados da sua pregação foram magníficos, ou seja, todos se converteram. Uma cidade inteira se voltou para o Senhor através da pregação de Jonas, como resposta à sua pregação e da ação de Deus em suas vidas. Mas não, irmãos, o livro de Jonas, ele não termina no capítulo 3. Deus, que sonda os corações, ele sabe que é possível alguém fazer a coisa certa com a motivação errada. E às vezes eu e você agimos dessa forma. Tentamos fazer a coisa certa, mas agindo de forma errada. É possível, às vezes, nós obedecermos sem termos alegria. É possível nós sermos bênção para as pessoas, para os outros, sem usufruirmos dessa mesma bênção. É possível, irmãos, nós fazermos a vontade de Deus, sem termos corações alegres, sem termos alegria em nossos corações. Como eu disse, o escritor Warren Wiersbe, ele ensina que no capítulo 1 do livro de Jonas, Jonas é como o filho pródigo, insistindo em fazer as coisas do seu modo, como está escrito lá em Lucas no capítulo 15. Enquanto que no capítulo 4, Jonas ele é como se fosse o filho mais velho, o irmão do filho pródigo, crítico, egoísta, triste, irado e infeliz com tudo que estava acontecendo. O livro de Jonas ele termina falando não apenas da conversão dos ninivitas, mas da rebelião de Jonas. Enquanto os pagãos se derretem, o profeta se endurece na presença de Deus. Enquanto os que viviam nas trevas vão para a luz, Jonas, aquele que conhecia a luz, começa a caminhar na direção das trevas. Enquanto os pagãos buscam o favor de Deus, o profeta Jonas se insurge contra o Senhor. Enquanto os ninivitas clamam pela compaixão de Deus, Jonas fica irado por causa da compaixão do Senhor. Irmãos, nós temos que ter um cuidado tremendo para não deixar os nossos corações se endurecer, assim como Jonas deixou. No capítulo 4, no versículo 11 do livro de Jonas, termina falando o seguinte: Deus dizendo: Jonas, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Irmãos, nós devemos ter compaixão, graça e misericórdia por aqueles que estão no mundo, por aqueles que nós às vezes tentamos taxá-lo de nossos inimigos. Porque Deus, o nosso Deus maravilhoso, Ele derrama da sua graça,
da sua misericórdia e do seu favor sobre as nossas vidas. Porque eu não merecia estar aqui, irmãos, você também não, mas Deus, Ele nos chamou, Ele nos tirou de um tremendal de lama e pôs os nossos pés sobre a rocha, e a rocha que é Cristo Jesus. O amor de Deus, ele se manifesta em sua acessibilidade a todos aqueles que crerem no seu nome. João 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, Deus, ele manifesta o seu amor a todos aqueles que ouvirem a sua voz, que inclinarem os seus ouvidos, que se arrependerem dos seus maus caminhos, assim como o povo de Nínive, e crerem em Cristo como o Senhor de suas vidas. Nós não o amamos, mas foi Ele quem nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 19, nos mostra essa realidade. A livre oferta do Evangelho é para todos os povos de todos os tempos. A nossa tarefa como cristãos, irmãos, é sermos o meio pelo qual Deus fala ao mundo sobre essa oferta de amor. E nós devemos nos alegrar, devemos nos regozijar com aqueles que se achegam a Deus, com aqueles que são salvos pela sua imensa misericórdia, pelo seu imenso amor. Esta é uma experiência que Deus quer que nós compartilhemos com Ele. A experiência da nossa transformação, do novo nascimento em Cristo Jesus. Que nós, ó Deus, possamos te agradecer, ó Pai, termos um coração grato pela sua misericórdia, pela sua graça sobre as nossas vidas. Hoje é o dia 4 de abril de 2021. Nós celebramos a Páscoa, que significa a morte, mas que também significa a ressurreição. Nós não estamos celebrando a Páscoa da forma com que nós gostaríamos, mas nós estamos celebrando a Páscoa da forma com que nós podemos celebrar. E por isso nós devemos dar graças. Por isso nós devemos ter um coração agradecido. Muitas pessoas têm perecido nesse momento por esse vírus terrível. Mas louvado seja o nome do Senhor, que muito mais pessoas têm vencido esse vírus pela graça, pela misericórdia de Deus. E é nessa certeza, nessa convicção de que nós oramos e nós rogamos a Deus por todos os nossos irmãos e irmãs que estão acometidos desse vírus, por todas as pessoas que nós conhecemos e por aquelas que nós não conhecemos, que estão passando por enfermidade, que estão passando por sofrimento, por ansiedade, por angústia, por dor, para que Deus, o nosso Deus, derrame da sua graça e do seu favor sobre suas vidas. Irmãos, a maior declaração de amor que existe e que possa existir, ela foi escrita na cruz pelo nosso Deus, Jesus, o Cristo que vive e que reina. E é somente a Ele que nós devemos agradecer. E que nós não sejamos como Jonas, que nós não venhamos a tentar fugir da presença de Deus, até porque nós percebemos que nós não temos como fugir, porque a sua presença enche toda a terra. Que Deus, Ele derrame a sua graça sobre a sua vida, que Deus, Ele guarde a sua família, e guarde a sua vida, e que lhe restaure a saúde plenamente, que Ele possa estender a sua mão sobre nós. Você que está no leito de hospital, a você que tem o seu parente em um leito de hospital nesse momento, feche seus olhos
Vamos orar e rogar ao Senhor para que Ele derrame da sua graça e do seu favor sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, ó Deus, e te agradecemos pela sua misericórdia, pelo seu favor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, meu Deus. Abençoa, Senhor, a todas as famílias que estão assistindo essa escola bíblica dominical nessa manhã. Derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida deles, ó Deus. Abençoa, Senhor, a nossa irmã Patrícia, ó Pai, que se encontra lá no Marcílio Dias, que o Senhor continue sustentando a tua serva, que o Senhor, meu Deus, restaure a sua saúde de forma plena para que o teu nome seja glorificado sobre a vida dela. Da mesma sorte, que o Senhor continue, meu Deus, abençoando a vida da nossa irmã Bruna, que se encontra em casa, e louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem feito maravilhas, ó Pai, em nosso meio. Te louvamos, ó Deus, pelo tio da Sueli, que tem se recuperado e que venceu a Covid. Te rogamos, ó Deus, pela vida do nosso pastor, que o Senhor continue, meu Deus, fortalecendo o teu servo, que o Senhor continue, ó Deus, sustentando o teu filho, e que ele, meu Deus, possa estar 100% e se recuperar, meu Deus, para que o Senhor continue glorificando o teu nome na vida dele. Abençoa da mesma sorte a sua esposa, nossa irmã Márcia, as suas filhas Débora e Gabriela. Que o Senhor, meu Deus, sustente a Verônica, o Adriano, que o Senhor sustente a irmã Inês, ó Deus, e o irmão Emanuel, que o Senhor sustente os nossos irmãos Antônio, Vilma, a nossa irmã Glória, o nosso irmão Antônio, o presbítero Lúcio, o presbítero Ivanito e as suas esposas, as nossas irmãs Diaconisa Josefa e Diaconisa Maria. Ó Deus, derrama da tua graça sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, sobre a pequena Ágata, ó Pai, que está no seu lar, com a sua família. Louvado e glorificado seja o teu nome por tudo, pela tua misericórdia, meu Deus. Sustenta cada uma das famílias aqui, ó Pai, e nos guarda, meu Deus, de todo mal. Essa é a oração que nós fazemos, e é em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Logo mais, se Deus assim nos permitir, estaremos transmitindo ao vivo nosso culto, com a ministração da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até logo mais, se Deus assim nos permitir. Tchau e fiquem com Deus.